Eu queria entrar um pouquinho na técnica jurídica, exatamente para que as pessoas entendam o que aconteceu ontem, né? Esse caso da análise da dosimetria da pena. A gente tem questões processuais e questões de mérito. Questões processuais são as questões que podem ser levadas para a terceira instância, podem ser levadas para o STF, por exemplo, questões constitucionais, questões processuais. O mérito, ele não é apreciado pelo STJ. Como o mérito não é apreciado pelo STJ, a questão de se houve crime ou não estava em discussão ontem. Isso é muito importante a gente deixar claro isso, porque o leigo imagina que mais uma vez foi pacificada a ideia de que o Lula é culpado, porém diminuíram a pena. Existe essa ideia na cabeça do Bolsonaro, olha, agora o STJ também concorda que o Lula é culpado e, porém, reduziu a pena. Não, o STJ não entra no mérito da questão. Quem que apreciou o mérito da questão? Foi o juiz incompetente para julgar o caso do Lula, que hoje é ministro daquele que seria o oponente do Lula nas eleições, ou seja, um juiz obviamente parcial, que tinha interesses na condenação do Lula. E quem que revisou o caso? Um grupo de desembargadores, dentro do qual nós temos hoje um deles cotado para ser ministro do STF. Ou seja, o cara estava trabalhando para conseguir depois negociar a sua chegada no STF. Agora, quando chega no STJ, não tem mais discussão do mérito. Você não entra no caso de que se as provas são válidas ou não. Você não entra no caso se o Lula é ou não é culpado. Olha, você analisa essa questão da dosimetria da pena, você analisa questões processuais, mas você não entra nessa questão de mérito. Então, é importante deixar claro que o STJ, ele não apreciou a ideia de se o Lula é ou não é culpado, porque isso não é uma questão de STJ, isso é uma questão de primeira instância e de revisão de processo na segunda instância. Por que é importante falar isso? Porque existe na cabeça do leigo, eu falo mais uma vez, a ideia de que o Lula foi agora em terceira instância condenado novamente por ser corrupto e por ter cometido lavagem de dinheiro. Qual que foi a questão processual que foi analisada nesse caso de corrupção e lavagem de dinheiro? Olha, o que o Zanin colocou como... O Zanin não, o que os advogados do Lula colocaram como tese, me parece, eu não lembro qual foi o advogado que colocou isso na tese, é que o crime de corrupção já automaticamente engloba a lavagem de dinheiro. É mais ou menos assim, Aquiles. Olha, qual foi a tese jurídica? Não há de se somar as penas de corrupção mais lavagem de dinheiro, porque o crime de corrupção, ele já embarca a lavagem de dinheiro. Exemplo básico, se uma pessoa dá um tiro na outra pessoa e a outra pessoa morre, eu tinha a intenção de matar outra pessoa, eu dei um tiro naquela pessoa, aquela pessoa morreu, olha, eu vou responder por homicídio. Eu não vou responder pela lesão corporal mais o homicídio, porque o crime de homicídio já embarca a lesão corporal. A tese jurídica que foi colocada é essa. Nessa tese jurídica, não se avalia o mérito. Você não vai discutir no STJ se o Lula cometeu ou não cometeu o crime. Você pode discutir, olha, o crime de lavagem de dinheiro, o crime de corrupção já engloba a possibilidade de lavagem de dinheiro. Isso é discutível na terceira instância. Você pode discutir, o Moro não era juiz do processo e a incompetência veio de forma superveniente, por isso ele tem que ser declarado incompetente, o processo tem que ser anulado. Olha, o Moro tinha interesse no processo. Tudo isso você pode discutir em instâncias superiores, causas processuais, causas constitucionais, mas a instância superior não entrou no mérito da questão. O STJ ontem não avaliou se o Lula cometeu ou não crime. Não é esse o trabalho do STJ. Falo mais uma vez, isso é muito importante para que a esquerda não tenha aquela ilusão de que também o STJ concordou que o Lula é culpado e para que a direita não fique batendo palmas falando até o STJ concorda que o Lula cometeu crime. Não, não é isso que faz parte de uma defesa no STJ. Porque, obviamente, não existe nenhuma possibilidade jurídica de se condenar alguém da forma que o Lula foi condenado. A condenação do Lula é, obviamente, uma condenação política.
a gente sabe que, inclusive, aqueles que apoiam com unhas e dentes estão apoiando porque estão do outro lado da história. Não porque acham que foi uma condenação correta. Isso é importante. Apenas o bolsominion massa de manobra que consegue ficar iludido achando que a condenação foi correta. O resto da humanidade, principalmente todos os juristas, sabem que foi errado. Só que o jurista mau caráter, ele pensa, olha, foi errado, mas é um errado que condenou o inimigo. Porque condenou o meu inimigo, eu acabo concordando com esse errado. Seria um ponto de inflexão? Olha, seria um ponto, talvez, de trégua do poder judiciário com a população brasileira e com o ex-presidente Lula. Essa trégua é porque eles estão trabalhando para o povo, Aquiles? Lógico que não. Essa trégua é porque o poder judiciário, em especial ministros do Supremo, já percebem que eles são os próximos a serem devorados pela Lava Jato. E agora, a única oportunidade deles conseguirem sobreviver no poder é eles começarem a respeitar a população, trabalharem para mostrar para a população brasileira que foi tudo uma grande farsa. A única forma de parar a Lava Jato, evitar que a Lava Jato devore o próprio STF, é mostrar para a população que a Lava Jato sempre foi um instrumento político. E mais, a Lava Jato sempre foi um instrumento para resguardar interesses internacionais. Eu acho que muita gente começou a fazer isso. O próprio Marco Aurélio fazendo isso agora. A gente tem o Toffoli também falando que as interferências da Lava Jato são de ordem internacional. A gente está vendo, sim, um ponto de mudança. Se é um ponto de inflexão, aquela inflexão seria aquela hora que, olha, mudou completamente. Agora a população é Lula livre, agora o poder judiciário é Lula livre. Não, a gente ainda não chegou no ponto de inflexão. É importante a gente considerar que a curva que antes estava totalmente tendendo para a Lava Jato, para o Sérgio Moro e para o Bolsonaro, agora ela já começa a cair um pouco. A gente pode chegar nesse ponto de inflexão, desde que a gente não caia nas iscas que estão sendo entregues pelo próprio Poder Judiciário. Por exemplo, podemos comemorar essa decisão de ontem? Sim, mas sem abaixar a guarda. A decisão de ontem mostra que estamos perdendo 5-0 e acabamos de fazer um gol. Mas ainda a gente tem que fazer 4 para pelo menos empatar. Então é hora de buscar fôlego, acreditar na possibilidade de reverter a situação e partir para cima.